Boa tarde a todos. Queria agradecer pelo convite, no terceiro simpósio latino-americano Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o modelo de moradia cooperativa com cessão de uso. Eu sou professora Geis Brizotti Pascotto, eu sou docente da Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar, doutora em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de São Paulo, pela USP, e fiz meu pós-doutorado na Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, na Unesp, também com um estágio internacional na Universidade Politécnica da Catalunha, na UPC, onde eu pude trazer um pouquinho desse tema que eu vou falar hoje para vocês. Lá, quando eu estive estudando e pesquisando lá em Barcelona, eu vi esse novo modelo, de como desenvolver e como fazer uma habitação social de outra maneira, com uma política pública diferente das que a gente vê hoje em dia aqui no Brasil e até na América Latina. Quando eu estive lá também, eu pude ver que a Argentina, ela tinha uma preocupação de tentar trazer essa política pública para o seu país, era 2023 na época, e eles estavam fazendo essa discussão, mas não foi ainda aplicada totalmente. Aqui eu deixei para vocês um QR Code com o meu pós-doutorado disponível, se vocês quiserem saber mais um pouco sobre toda essa temática. Esse é um pedacinho, um pedacinho só da minha pesquisa, tem muito mais coisa, mas eu quis trazer hoje porque é muito interessante, é algo bem inovador que normalmente aqui no Brasil a gente não fala sobre esse tema. Bom, mas então, enfim, o que é um modelo de moradia cooperativa de cessão de uso, que a gente chama de MCU? É uma modalidade de acesso à habitação que permite a uma organização de pessoas viver em um edifício sem ser proprietários ou arrendatários. Isso que é importante, porque aqui no Brasil a gente pode ser proprietário e se a gente não for proprietário, normalmente a gente aluga esse lugar, Mas lá você tem essa modalidade que você pode não ser o proprietário, não ser o arrendatário, e você tem um prazo de tempo. Então, aqui, por um prazo de tempo amplo, que normalmente é 50 a 100 anos, a um preço inferior ao mercado. Então, você tem essa disponibilidade de ficar nesse local de 50 a 100 anos, depois você precisa devolver esse imóvel, para que outra pessoa consiga utilizar desse mesmo modelo de moradia cooperativa. Bom, quais são os objetivos deste modelo? O primeiro que a gente tem aqui é garantir o acesso a uma moradia digna e acessível. Esse modelo, ele pressupõe a mais fácil acessibilidade para as pessoas que, de alguma maneira, não teriam dinheiro suficiente para pagar uma moradia própria, ou o seu aluguel, então existe essa possibilidade. Ele também, o proprietário em si, deste terreno ou deste edifício, ele mantém a titularidade pública do solo. Ele consegue também impedir a especulação imobiliária, que se você conseguir que as pessoas, elas morem nesse tipo de habitação, vocês vão ver que muitas dessas habitações, elas são espaços importantes da cidade, mas que estavam em vazios urbanos, e que tem fácil acesso a transporte, fácil acesso a serviços. Então, você impede que a especulação imobiliária, ela que tome parte de todos esses terrenos, de todas essas localizações mais privilegiadas da cidade, no sentido de acessibilidade, de acessos ao trabalho, a serviços, a transportes, a toda essa rede importante que você tem nas centralidades. Quarto objetivo, favorece a estabilidade temporal dos usuários. Então, num aluguel, você mora, mas você pode, em algum momento, o proprietário fala, olha, eu preciso desse imóvel, e você tem que sair.
né? Mas nesse modelo, não. Nesse modelo, você tem aí, como eu falei, de 50 a 100 anos para usar, em que você vai ter essa estabilidade de moradia. Você sabe que nesse tempo você não vai poder ser retirado desse local. E também um quinto objetivo é fomentar a gestão comunitária dos imóveis, porque esse modelo também é importante nesse sentido de fazer com que as pessoas cooperem entre si. Então, vocês vão ver que ele tem toda uma característica de que você não se isole numa habitação, você tem uma comunidade, e essa comunidade ela vai estar lá desde o início da ideia, no início da concepção, até como eles vão fazer as adaptações, como eles vão viver. Então, é algo que eles vão pensar em conjunto. Bom, então, como é realizado esse modelo? Ele consiste, então, num sistema de cessão. Então, ele pode ser cedido por parte da prefeitura ou de um proprietário privado que vai ceder esse terreno ou este imóvel, que pode já estar construído, tá? Ser um edifício, um imóvel, que estava em desuso, né? Que não estava parado, então, que pode ser um vazio urbano, como pode ser também um edifício aí subutilizado. E que aí a cooperativa, desculpa, pode construir ou reabilitar esse edifício ou construir mesmo a partir do terreno que foi cedido. Os sócios, que é essa cooperativa, ela deposita uma entrada e paga mensalmente uma cota pelo uso da moradia. Tá? Então, assim, é lógico que isso não é um aluguel, no entanto, eles têm que pagar por mês uma taxa que vai ser mais barata do que o aluguel, mas que é utilizada para fazer toda a manutenção, né, e toda a adaptação e organização dessa habitação coletiva. Promove-se, então, a vida comunitária e se incentiva a auto-organização das pessoas que integram as cooperativas, sendo a moradia um bem de uso e não de troca. Isso é muito importante, né? Não é uma moradia, um edifício para que você venda, então especule sobre esse morar, não. Ele é algo que é um valor de bem de uso, que as pessoas vão usar e aí ele não vai cair nessa relação do mercado. Bom, e outra questão que é importante nesse modelo é o processo participativo e a relação da sustentabilidade. Então, o primeiro, que é o processo participativo, ele é pensado desde a sua concepção. Então, se for um terreno livre, né, um terreno, um vazio, ele vai ser pensado, essa cooperativa vai surgir, as pessoas vão se inscrever para participar disso, e elas vão participar de toda a elaboração do plano desse edifício. E se for, no caso, um edifício já construído, elas também vão participar de toda a relação de adaptação, né, ou retrofit deste edifício que já existe. Depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, para ficar mais claro, né, essa relação. Então, a forma cooperativa e o processo de autopromoção permite que a comunidade decida sobre o modelo de convivência que quer impulsionar. E isso é extremamente importante, porque quando você pensa de uma maneira coletiva, de como vocês querem morar, e pensa também no outro, a gente não tem esse modelo de morar normalmente egoísta, em que a gente nem sabe quem é o vizinho, a gente mora e fica muito voltado para casa, para dentro, para nós mesmos. Né? Nesse tipo de convivência, você tem que pensar e se adequar às necessidades dessa cooperativa, dos seus vizinhos, e de pensar nessa forma de adequação de viver, e de como que vocês querem viver também. Porque às vezes a gente vive numa habitação em que você tem que se adaptar a ela. Né? E aí você pode pensar nesse processo para adaptar ao jeito que vocês gostariam de viver. E o segundo objetivo aqui, né,
são os projetos devem prever critérios ambientais. Então, isso também é de extrema importância. Não é possível você participar desse modelo sem que o edifício ou a adaptação desse edifício, se já estiver construído, ele é obrigatoriamente reservado a adaptações sustentáveis. Então, tem que ter conforto térmico, tem que ter conforto acústico, tem que ser feitas modificações levando em consideração a sustentabilidade. Então, quantidade significativa de espaços que promovam também a vida comunitária, também precisa ter. Então, terraços em que as pessoas podem se juntar, lavanderia comunitária, espaços para você deixar a bicicleta, né, os bicicletários, espaços de convívio, tudo isso tem que corresponder ao projeto. Uso compartilhado de infraestruturas básicas e corresponsabilidade dos usuários na gestão. Bom, e para vocês entenderem melhor como funciona, eu trouxe aqui 6 exemplos que eu pude visitar lá em Barcelona e ver como que funcionavam. O primeiro, que é o modelo principal, no sentido de que foi o início de tudo, né? Foi o primeiro modelo que eles fizeram como um projeto piloto para depois eles replicarem em outros lugares, de outras maneiras. Esse aqui é a Princesa 49, que foi feita em 2018. Ele é um edifício já existente, então vocês podem ver aqui, né? Que é um edifício mais antigo. Ele está localizado, né, na Cidade Velha, bem no centro, né, de Barcelona. E como ele já existia, então eles pensaram nesse modelo para ser o primeiro, né, algo que já existisse para que eles tivessem que adaptar nesse modelo cooperativo e depois eles irem sentindo como que se dava. Então foi feito esse pedido, né, para a prefeitura cedeu esse para eles fazerem, né, o Princesa 49, e o direito de uso foi feito por 75 anos, né, em troca deles reabilitarem esse edifício. Então, foi cedido, né, o tempo, mas eles tinham que reabilitar, então, esse edifício aqui de 5 andares, mais ou menos, e um térreo, que também tem serviços, comércios. Aqui, para a reabilitação desse edifício, teve que fazer uma recuperação dos pavimentos hidráulicos originais, dos embigates e da carpintaria interior. O projeto, né, ele conta aí com 5 apartamentos, que tem 2 tipologias, de 45 metros quadrados e de 65 metros quadrados, e 3 espaços de uso comunitário, distribuídos pelos diferentes pisos. Eles colocaram também um novo elevador para a questão da acessibilidade e também foram desenvolvidas, né, diversas ações para reduzir e otimizar os consumos, como isolamento de todas as paredes externas com cortiça, a melhoria e recuperação da carpintaria, a incorporação de sistemas sustentáveis. Então, aqui nessa imagem vocês podem ver questões que foram abordadas. E uma questão muito importante também no centro, que é algo que as pessoas reclamam muito, é a questão acústica. Falam que é muito barulhento em alguns momentos, que as pessoas falam alto. Então, foi pensado nisso, nessa relação acústica e também na relação térmica desse edifício. Também é algo muito importante e que acaba não sendo colocado tanto em prática. Vocês veem, né, hoje em dia a gente está vendo quando dá essas ondas de calor na Europa, né, quantas mortes estão acontecendo. Então, isso é algo que nesse modelo tem que ser pensado. Depois, né, que eles fizeram aqui o Princesa 49, que foi em 2018, deu certo, eles já começaram a pensar também no Laborda. O Laborda, ele é interessante e ele é diferente da outra proposta. Enquanto a primeira proposta já existia esse edifício em que foi feito um retrofit, aqui não existia o edifício. Ele era um terreno vazio que fazia parte de um plano urbano
que era uma reabilitação, vocês podem ver aqui nessa imagem, era uma reabilitação das fábricas do Cambató. E previu que alguns lotes seriam dedicados à habitação social nesse plano urbano. Quando a cooperativa viu que poderia ser dedicado à habitação social, eles foram pedir, então, um terreno, que é esse localizado aqui no círculo, né, para que eles pudessem, então, fazer esse modelo. Mas esse daqui era só um terreno, então eles tiveram que fazer a construção, o projeto, tá, para que fosse utilizado, porque aqui não existia ainda esse pedaço. Aqui, como vocês podem ver, é todo um paisagismo pensado para essa área, e aqui a parte da antiga fábrica, mas que está agora todo sendo reabilitado, vão ter áreas de lazer, de esportes. E aqui, então, para vocês verem a fachada, né? Esse do lado da rua, da avenida, deixa eu voltar só para vocês entenderem. Essa rua aqui, então a fachada está desse lado, dessa rua, e aos fundos a gente tem esse grande espaço de vegetação. Então, o projeto, ele tinha que pensar que ele tinha que ter uma área de entrada para essa rua que era movimentada, que tem vários comércios, mas também ele tinha que fazer ligação com essa nova área que ainda não existia, mas que quando existisse ia ser muito interessante. Então, também ele não podia dar as costas a essa outra área. Então, ele tinha que fazer toda essa integração. Segundo Bages, né, do El Mundo, o preço que cada participante paga é metade do que custaria alugar um apartamento equivalente na área. Isso é muito importante, é o que eu falei para vocês. O valor do aluguel dessa área é muito mais barato, olha, é metade do valor, né? Por isso que eu falei que a acessibilidade a esse tipo de modelo faz com que muitas pessoas queiram morar dessa maneira. Até porque essa é uma área que tem um valor alto dos imóveis. Aí ele coloca também assim, a outra vantagem, temos uma estabilidade que outros inquilinos não têm. Não temos um senhorio que nos pode expulsar depois de 3 anos porque tem uma oferta melhor, frisou. Então, é o que eu falei para vocês, além dessa acessibilidade de valor, eles também têm essa estabilidade na relação temporal, que eles podem ficar aí até mais ou menos, né, até o resto da vida. Bom, e o Laborda, então, ele foi fazer um projeto. Esse projeto, ele pensou na redefinição do programa de habitação coletiva, na sustentabilidade e qualidade ambiental e na participação do usuário. Esse era o tripé do pensamento mesmo, dos critérios a serem utilizados para fazer esse projeto. Que vocês podem dar uma olhadinha na planta, de como ela funciona. Aqui, olha, vejam que ele tem, nessa área direita, um grande espaço que é coletivo, que é essa foto que eu tirei aqui, que você tem acesso à sua saída, né, da porta, da janela do seu apartamento, você consegue ver as outras pessoas, conversar. Aqui embaixo você tem uma área coletiva de bicicletas, tá dando para ver aqui os patinetes, a parte onde as pessoas colocam correspondências, aqui é um salão de convivência, então, na parte de baixo fica uma área bastante coletiva, em cima também tem uma outra área, e depois os apartamentos. Aqui dá para enxergar melhor esses elementos que eu falei para vocês, todos esses elementos, né, então eles ficam em torno desse pátio central, que remete às corralas, que era um estilo de habitação popular encontrado na região central e sul da Espanha. Então, eles tentaram trazer também essa questão da história, né, de trazer essa característica, né, de construção espanhola para essa habitação, que é um projeto bastante contemporâneo. Em 2022, esse projeto ele ganhou o prêmio Miss Van der Rohe de arquitetura, e o júri ele falou o seguinte, né, que ele ganhou porque o projeto, né, ele sublinhou a importância da arquitetura que mergulha na possibilidade de mudar formas de pensar
e políticas, bem como a relevância da inclusão. Então, por isso que se fez muito importante. E não foi só a parte interna, que é tão interessante, que tem essa área coletiva, tanto embaixo, aqui em cima também, se vocês verem, também é uma área de convivência, que tem puffs para as pessoas ficarem sentadas, mas ele tem essa relação também com o exterior. Então, a gente tem essa relação do contexto urbano. A fachada aqui é uma fachada ativa, então tem supermercado, tem lojinhas, você tem essa integração de a pessoa, ela entra pelo meio do edifício, e lá para trás, você vai ter esse acesso, como eu estou mostrando aqui nesse diagrama, um acesso para aquela área toda do plano urbano, de paisagismo, de áreas de lazer. Então, ele faz essa integração dessa rua principal com os fundos. E também na lateral desse edifício, a gente tem uma horta comunitária, que é feita pelos próprios moradores. Né? Então, eu até conversei com uma senhora que participava dessa horta, e elas têm, cada um tem uma chave, eles abrem, trabalham nessa horta, depois fecham e levam. Então, é uma horta para essa comunidade, para esses prédios que são aqui do local. Outro modelo interessante, que também é bem diferente dos outros dois, vocês veem como é muito diverso, né, as possibilidades desse modelo, é o La Diversa, que foi feito um ano depois, em 2019. O edifício La Diversa é o primeiro exemplo de seção de uso privado. Então, enquanto os outros foram cedidos, como eu falei para vocês, o primeiro, um edifício cedido pelo poder público, depois o segundo, um terreno cedido pelo poder público, esse terceiro, ele era um edifício, só que cedido pelo poder privado, tá? Localizado no bairro de Rostafranques, promove a ênfase na interculturalidade e na diversidade de origem das pessoas que o compõem, contribuindo para a participação de imigrantes nos projetos de habitação cooperativa em seção de uso. Essa é uma área, eu tirei foto também para vocês verem desse bairro, como ele como um todo, e mais detalhadamente do projeto. Ele é muito interessante também numa área muito valorizada. Aqui há, sei lá, um quarteirão, 2 quarteirões dessa região, a gente tem aquelas águas dançantes, que são muito conhecidas, o museu de arte, né? Então, é uma área muito, muito importante, com uma acessibilidade muito fácil, e que surgiu esse modelo para migrantes, tá? Eu queria falar só mais um pouquinho sobre ele, porque ele também tem um processo aqui que eles dão prioridade para mulheres, mulheres com crianças, né? E também eles têm várias ações sociais de cestas, que fazem cestas básicas, então tem toda uma ação social que ocorre nesse edifício. Bom, depois, né, de 2019, a gente tem um outro modelo, La Chalmeta. Esse vai ser um pouco diferente no sentido da localização, os outros, eles são mais centrais, esse aqui é um pouco mais afastado, né, que é uma área de expansão urbana, e ele tem também a parte térrea desse edifício. Ele também foi cedido só o terreno, aí ele foi construído, esse edifício. Então, na parte de baixo, ele tem serviços, lojinhas, e esta foto aqui que vocês podem ver na direita é o escritório da cooperativa. E eles, eu fui lá conversar com eles, foram muito receptivos de mostrar o que estava acontecendo, de mostrar esse novo modelo, né, de política pública, e aí eles trabalham em toda a concepção, toda a organização desse edifício e também de outros, porque essa cooperativa ela acaba também fazendo outras ações, né, na cidade. Aqui para vocês verem melhor, são alguns pavimentos, então vocês podem ver que todos eles normalmente têm varandas, porque é importante para essa relação com o exterior, e também eles vão ter muitos terraços.
né, que eles falam as terrazas, que servem também para essa questão da colaboração, de todo mundo se unir e ter um espaço para ficar. Então, sempre vai ter essa relação também dessa troca, né, de convivência. O La Balma, ele está localizado no bairro do Poblenou, né? Ele também tem essa relação de moradia, comunidade e bairro. Aqui, como vocês podem ver, ele tem uma estrutura mais metálica. O que é interessante nesse exemplo é que eles vão ter flexibilidade das unidades. Então, eles têm 20 unidades, e aí uma das quais será utilizada como apartamento de transição para famílias em processo de reintegração social, o que é muito interessante. Então, eles vão deixar um apartamento vazio para que essas pessoas que estão sem moradia, elas possam morar provisoriamente até elas acharem outra moradia. Nos outros exemplos também que eu passei, eles também têm um apartamento para visitas. Como as unidades são pequenas, então se você, eu quero chamar, meus pais vão vir me visitar, eu posso deixar falado, olha, nesse final de semana eu vou precisar dessa unidade, e aí meus pais ficam nessa unidade, e aí o outro fica, então é organizado, mas eles têm uma área para visitante também nos outros. Aqui é um pouco diferente, porque aqui para um processo de reintegração social. E, nesse caso, ele é em grelha, né, esse projeto, e ele tem 16 metros quadrados de área livre, coincidindo com a estrutura, permitindo divisões e distribuições diversas. Então, é uma mesma grelha, mas essa grelha, ela vai modificando e a gente tem o formato pequeno, o formato médio, o formato grande. E aí eles vão se juntando ou se separando para ir formando essa flexibilidade no formato. Porque uma pessoa que tem menos integrantes na família, ela pode ficar com um espaço menor, as pessoas que têm mais componentes na família ficam com espaços maiores. E assim eles vão modificando com a necessidade. Então, ele leva em consideração essa composição familiar, coisa que também a gente acaba não levando em consideração nas políticas públicas, né, que é a composição familiar. Em alguns países, por exemplo, na Itália, a gente já tem esse pensamento de transformar a habitação e repensar a habitação conforme a composição. Se diminui a sua família, você vai para algo menor. Se aumenta, você vai para algo maior. Aqui, a gente não pensa nessa relação da composição familiar. Bom, e La Balma também, ele tem uma moradia complementada com espaços comunitários. Nesse dia que eu entrei, eles estavam tendo uma festinha no térreo, vocês podem ver aí as pessoas aqui no fundo. Então, aqui tem um hall com as cartas, né, lugar para sentar e lugar para as pessoas conversarem. Estava aberto para a população, então quem quisesse podia entrar, podia fazer parte dessa festa, então dessa área, né, comunitária. Você tem também aqui espaços distribuídos verticalmente por todos os andares. E aqui também no térreo existe uma cozinha, sala de jantar comunitária e 2 espaços comerciais voltados para a rua Espronceda, que, como eu falei para vocês, a fachada ativa é algo que todos eles vão acabar tendo e que é importante para essa relação, esse diálogo aí com o urbano e com as ruas. O La Cheshire, ele é um dos mais recentes, né, modelos, e esse modelo é muito interessante porque ele fica na Barceloneta, que é uma área extremamente turística. Ela era um antigo bairro de pescadores e que agora virou uma área que chegam os cruzeiros turísticos. Então, a especulação imobiliária aí ficou muito forte. Muitas pessoas que moram estão saindo desse lugar, indo para outro, porque está muito forte essa relação. Aqui vocês podem ver um corte, então aqui fica onde os cruzeiros ficam ancorados. Aqui a gente tem uma grande avenida com vegetação,
e as ruas, e aqui a gente tem, então, a Lancashire. Ela, né, aqui está falando que a cooperativa defende ser um modelo que visa enfrentar a questão dos preços da moradia, fruto da especulação imobiliária, gentrificação e superlotação turística, apostando na preservação da identidade, da tradição e da cultura popular da região. Essa característica de construção, que embora tenha materiais mais contemporâneos, ela traz muito também das características dos outros edifícios da região. Vocês podem ver aqui, ó, os edifícios do entorno, eles têm essa relação desses cheios e vazios, dessas varandas, né? Eles têm também uma cortininha assim que desce, né, para não pegar o sol. Então, tudo isso já faz parte dessa identidade. Então, eles trouxeram algo um pouco mais contemporâneo, mas relembrando essas características construtivas, estéticas das construções anteriores. Aqui para vocês terem uma visão maior, né? E ele é engraçado porque ele tem a fachada, tem a lateral e tem os fundos. Então, nós temos 3 fachadas, né, que eles tiveram que desenvolver, e para não ficar um fundo sem nada, então eles trabalharam essa relação dessa esquina que é tripla aqui, né? Bom, e aí eu fiz uma análise em relação a todos esses exemplos e quais as considerações que a gente poderia fazer em relação a esses exemplos. Então, nós temos aqui localização e mobilidade urbana, aspectos socioeconômicos, concepção participativa e espaços e programas comunitários. Bom, primeiro a localização e mobilidade, eu queria mostrar para vocês o quanto essas habitações coletivas, elas estão bem localizadas, né? Vejam que a maioria estão no centro da cidade. Aqui que eu falei para vocês que esse azulzinho é um pouquinho mais afastado, mas também ele tem a localização aqui de metrôs, vocês podem ver aqui, metrô, tem trem também, nesse raio. Então, vejam que num raio de 1 quilômetro, a quantidade de acessibilidade que a gente tem em relação a estações de metrô. E aqui eu coloquei a linha, né, a linha de metrô de Barcelona. Então, se você tem acesso a uma, como elas são muito bem integradas, você consegue ir para todo canto, né? Porque se você pega numa estação aqui, você tem acesso a outras e consegue se situar em todos os lugares. Então, o acesso aqui é muito facilitado. No caso aqui do trem, você consegue ir até para outras cidades, né, que ele faz intermunicipal. Esse aqui faz até para Paris. Estavam fazendo uma ligação. Esse aqui, que é o que eu falei que é um pouco mais afastado, eles estão desenvolvendo uma nova linha que ela vai ser integradora, que ela vai integrar todas as outras linhas que estão em cinzinha. Pode ver que ela vai ser como se fosse uma linha, né, uma coluna vertebral, que vai ligar todas as outras linhas. Então, ele vai ser realmente muito bem localizado. É uma área de expansão, mas que vai ficar muito bem localizada pelo acesso que as pessoas que moram aqui vão poder ter. Aqui são os pontos de ônibus, que fazem parte também. Você tem onde eu posso pegar ônibus nas áreas em volta desse 1 quilômetro. Vejam que é muito grande, né? Que você vai andar pouquíssimo e você já vai ter um ponto de ônibus. E aqui você tem aí uma quantidade gigantesca, né, de acessos de pontos de ônibus para vocês utilizarem. E aqui são os acessos de bicicleta. Eles têm também esse tipo de bicicleta que você aluga, você tem um cartãozinho, você paga por mês. O vermelhinho é para morador, então você tem um cartãozinho, coloca lá, pega a sua bicicletinha e pode andar por tudo. E aqui são as estações em que você pode deixar a bicicleta. Como tem muitas estações, então também é uma
é um tipo de modal, de modo de transporte muito viável. Você consegue se locomover por ele. Tá? Então, também, então, se você somar a quantidade que vocês têm de estação de metrô, de estação de ônibus e de bicicleta, você está, né, muito com uma acessibilidade muito grande. Por quê? Porque eles também são muito bem localizados. E isso só se dá por essa política pública que criaram esse modelo. Porque senão você não conseguiria, talvez, ter acesso numa localização tão boa. Né? Eles conseguiriam ter acesso a localizações talvez mais periféricas, que o valor do solo é mais baixo. Bom, aspectos econômicos, para vocês terem uma ideia de quanto mais ou menos é o valor, né, por exemplos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a contribuição mensal, que está em euros, né, e os valores, 392 euros, 500 euros, 630 euros, vai depender aqui do tamanho, da onde vai ser. Aqui a gente tem a quantidade de residentes, vocês podem ver que o número de residentes é pequeno, também não é tão grande, até para que você tenha uma organização fácil dessa questão dessa cooperativa, dessa integração das pessoas, porque também não é fácil essa relação, né? E o custo inicial, você tem que dar uma entrada de pagamento desse valor, e depois você tem aí, então essa é a contribuição inicial que você tem que fazer, e depois a contribuição mensal. Aqui tem habitantes por habitação, então vocês veem que a maioria aqui está entre 2 habitantes, então não são habitações que são feitas para muitos moradores, então para pessoas que têm uma composição familiar aí menor, pequena. Aqui o valor do metro quadrado construído em Barcelona. Então, aqui eu quis mostrar para vocês a relação de um valor médio do metro quadrado construído em Barcelona de uma maneira normal, né, que é aqui em cinza, e o metro quadrado desse modelo, porque é muito mais baixo, porque eles vão fazendo de uma maneira cooperativa, eles não vão ter tantos intermediários, então ele fica muito mais baixo o metro quadrado construído. E aqui o valor do aluguel mensal também. Aqui o valor médio, né, mensal, e isso aqui é médio, tá? Então, tá contando tanto as áreas centrais quanto as periféricas. E aqui nós temos o valor mensal desse modelo, que é muito mais baixo, e vocês veem que a área é uma área bastante valorizada. A concepção participativa, que também é muito interessante, vocês veem aqui uma foto das pessoas participando de como vai ser essa concepção dessa moradia. Então, eles têm esse pensamento da convivência, que são as atividades que contribuem, né, para a formação do grupo no âmbito relacional, abrange a consolidação do grupo, os momentos de sucesso e desafio, as excursões, os encontros de convivência. Isso aqui é feito pela cooperativa, às vezes eles chamam pessoas para ajudar nessa organização, então tem vários, até publicações falando como são feitas essas dinâmicas, né, para que as pessoas consigam também mostrar o que elas querem, consigam falar e consigam pensar coletivamente. A definição estrutural, que engloba esse pensamento de toda a elaboração numa visão compartilhada, a seleção da localização, a concepção dos espaços, a obtenção de financiamento e o início das atividades de construção. E aqui também a gente tem a questão da organização interna, que abarca a operacionalização concreta para a consecução dos objetivos institucionais. Então, engloba, lógico, a formalização da estrutura jurídica, porque tem que ter, né, gente? Tem que ter uma questão de você deixar tudo oficial, legal, né? Então, você tem que ter essa estrutura jurídica, a configuração dos espaços,
a tomada de decisão, os métodos de engajamento participativo, é tudo feito nessa relação aí de uma concepção coletiva. E, por último, a gente tem os espaços e programas comunitários. Nessa concepção dos ambientes, numa moradia que a gente já conhece, nós temos a habitação e o espaço comum. Né? O espaço comum, normalmente, é o espaço do elevador, do hall, da entrada, das escadas, né? São parques comuns, em que você acaba encontrando o seu outro morador, por exemplo, num edifício. Numa concepção desse tipo de modelo, além da área comum, você tem o espaço comunitário. Esse espaço é um espaço realmente feito para a convivência. É a lavanderia coletiva, são os terraços coletivos, as áreas de festas sociais. Então, esses espaços que são feitos para que as pessoas se unam, né? Uma cozinha comunitária, tem vários modelos, vários tipos, para você ter essa questão coletiva. E aqui eu fiz um gráfico para que vocês entendam essa relação, né, com as áreas, né? A área da habitação, o espaço comunitário e o espaço comum em cada um desses exemplos que eu mostrei aqui, né, nessa palestra. E aqui também as áreas, né, a metragem quadrada das áreas dos ambientes. Vocês podem ver, nesse caso, olha como o terraço, ele é uma área importante para cada um dos exemplos, né? É lógico que aqui o La Balma foi o maior, né? Mas ele tem uma área bem relevante na concepção dos edifícios. A gente tem também pátios, espaços livres, como algo importante, bicicletário, quarto de hóspedes, como eu falei para vocês, né, que eles deixam essa área também, uma área, né, para os visitantes, o hall, espaço de trabalho tem no La Chalmeta só, né, tem biblioteca no La Balma, espaços versáteis, que são aqueles que você deixa uma área em que pode ser várias coisas, dependendo da demanda dos moradores, né? Cozinha, área de jantar coletiva e uma lavanderia que também muitas vezes pode ser coletiva. Bom, espero que vocês tenham gostado desse exemplo. É um exemplo bem diferente, né? Novo, e que faz com que a gente possa pensar se existe alguma possibilidade da gente rever alguns conceitos da nossa política pública de habitação e talvez trazer algumas ideias dessas novas, né? Essas estratégias diferentes de como pensar a habitação para as pessoas e para que elas tenham mais acesso, até porque esse tema de habitação é algo que está sendo discutido muito hoje em dia, né? Porque com o tamanho da especulação imobiliária, muitas pessoas estão ficando sem moradia. Então, a gente rever esses conceitos e pensar em outros modos de aplicar esses projetos, aplicar a política pública, é interessante da gente discutir. Então, espero que vocês tenham ficado animados com essa nova proposta. Eu quero que vocês pensem, né, nessas novas possibilidades que existem e fiquem livres para, se vocês quiserem, entrar em contato comigo para a gente conversar mais sobre urbanismo e sobre essas projetos aí inovadores para nossas cidades. Eu ficarei bastante feliz em falar com vocês. Até mais, tchau, tchau.